bem-vindos a mais um Duplo Clique. Semana passada a gente não conseguiu gravar, porque a gente estava em Austin. Eu brinquei que a gente meio que traiu vocês, né? Fiquei eu e a Dea fofocando, sem estar ali no microfone. Mas estava realmente insano. Mas não se preocupem que agora o Duplo Clique volta toda semana para vocês. Hoje, sobre o que a gente vai falar? Bastante sobre, né, as tarifas, tudo que está acontecendo nos Estados Unidos. Então, esse é um assunto que rolou um Duplo Clique. A gente vai fazer o roundup rápido do que aconteceu na semana, envolvendo, né, o armamento da Europa, o Musk com todo o impacto que está acontecendo aí na Tesla e as manifestações que estão tendo contra a Tesla, o estudante, né, que tem visto legal nos Estados Unidos, o Mahmoud Khalil, mas que está preso como se fosse um terrorista, que também está sendo um assunto super polêmico lá. Além da gente, obviamente, falar do SXSW. A Dea, que é uma expert nesse assunto, vai contar para vocês um pouco o que é esse festival. A gente vai contar algumas das impressões, algumas das coisas que a gente viu por lá e a importância de cada um de nós investir a gente mesmo na nossa carreira, no nosso conhecimento e em tudo isso, porque no fim do dia, isso não é responsabilidade da empresa que a gente trabalha. Isso é algo que beneficia cada um de nós. E é isso aí, galera. Vamos para mais um Duplo Clique. E aí, Dea, você chegou bem de Austin? Cheguei agora. Tô ainda... Vou me recuperar do jet lag nos próximos dias aí. 2 semanas viajando, né? Bastante coisa. Mas tô feliz de estar de volta. 2 semanas e muito trabalho, né, galera? Desculpem que a gente não gravou na semana passada, mas estava eu e a Dea no meio do SX e a gente não vamos gravar. Só que a Dea, né? Você levou quantas pessoas desse ano? Nossa, deu mais de 100. Mais de 100 pessoas. Você imagina que a Dea tava bem tranquila pra gravar Duplo Clique, né? Tipo, que ela tava trabalhando quase nada, entendeu? Então... Aí eu ia até gravar uma sozinha, só com algumas notícias principais. Mas, gente, a gente tava tão envolvido lá com tudo que tava acontecendo. É muito intenso. É muito intenso. Não dá. São muitas coisas acontecendo. Acho que a gente até pode contar um pouquinho depois sobre o que é o SX, que, enfim, se tem alguém que tá ouvindo e não conhece muito bem o que é o festival, a gente pode dar uma palhinha e contar alguns números, dar uma situada, porque realmente, pra gente da Oxygen, a gente brinca que é a nossa Copa do Mundo. Então, assim, é um evento que realmente absorve muito a nossa energia, nosso tempo, e por isso que a gente não conseguiu gravar. Mas foi bom pra dar uma saudade, não foi? Copa do Mundo, eu acho. Eu recebi mensagem de gente, assim, amiga, tipo, cadê o Duplo Clique? É sábado, cadê? Cadê o de hoje? Pelo amor de Deus, não desiste. Você viu que eu te mandei uma mensagem? Aquela foi muito boa. Entendeu? Então, acho que foi super legal. Mas Copa do Mundo a cada 4 anos, né? É só Black Friday, assim, né? Exatamente, a nossa Black Friday boa. Anual, né? Assim. Mal acaba, a gente já tem que pensar no próximo. Exato. Bom, hoje, pessoal, a gente pensou em fazer um roundup, passar em algumas notícias principais e depois mergulhar em que assunto? Qual? SX, né, Bea? SX. Que é o que a gente tem muito para falar essa semana. Passando um pouco pelos assuntos, né? Bom, até voltando onde estávamos há 2 semanas atrás. Há 2 semanas atrás estávamos no bafafá do Zelensky e do Trump, né? Como a gente imaginava, a Europa se uniu depois disso tudo, começou a se reunir e começou realmente a assumir que eles precisam cuidar da segurança dos territórios europeus. Começaram a anunciar uma série de investimentos militares que estão sendo feitos e voltaram, inclusive, a falar em arma nuclear, né? Então, acho que esse foi um assunto. A gente está no movimento de armamento nuclear e alta de investimento militar, que a gente já comentou em outros Duplo Cliques no passado, super forte. E uma das coisas interessantes é que a hora que tem, né, ali uma ruptura entre Estados Unidos e Ucrânia, a Ucrânia deixa de ter acesso a uma série de tecnologias que trazem, né, ali para o sistema de defesa deles a capacidade até de ataques de longa distância e muita coisa de inteligência. Então, realmente, não é só uma questão de ajuda financeira, né? É uma questão de acesso a coisas que estavam sendo usadas inteligência no dia a dia, também, né? Dados. Né? E agora a gente está, né, com um acordo que está sendo debatido, que os Estados Unidos já deu, né, ali o ok dele. O Zelensky, que
realmente, depois de tudo que aconteceu, passou a ficar muito próximo ali, né, dos líderes europeus, também já deu ok, e agora está com o Putin. Então, vamos ver como que essa coisa avança. Mas existe esse movimento de armamento, de até a França falando que pode usar o poderio nuclear deles para defender outros países, que a decisão seria da França, exclusivamente usar ou não. Mas, quer dizer, existe aí uma corrida armamentista num grau que a gente não via, acho que desde a Guerra Fria, né, Dé? Sim, sim. Isso é muito fácil da gente apurar, né? Porque os números de investimento em defesa aumentaram. Todos os países estão aumentando, todos os países europeus estão aumentando seus investimentos em defesa. Então, assim, vão pegando um pedacinho maior do seu PIB e aplicando em armas nucleares. E armas gerais. E armas nucleares na Europa a gente não tinha ouvido ainda. Acho que isso foi talvez uma escalada aí que a gente não tinha ouvido falar nos últimos anos. E eu acho que é importante a gente lembrar disso porque a gente viveu, todos nós aqui, né? Quem tem a minha idade, tua idade, a gente tem ali, eu tenho 52 agora, assim, eu não me lembro de viver um período como esse, né? Porque quando houve a Guerra Fria, a gente era, enfim, criança ainda, e a gente viveu muitas décadas de progresso global porque o mundo estava em paz. Você não lia o New York Times quando você era criança já? Não, o New York Times Kids. Tô brincando, né? Deve achar que a gente era duas criancinhas que ficavam no jornal, né? Assim, duas nerdzinhas. Eu também não lia, tô brincando. Não, mas eu acho interessante porque a gente viveu muitas décadas de paz. E por isso que o mundo se desenvolveu tanto, por isso que a gente progrediu tanto como sociedade, né? A gente conquistou, teve muitas conquistas, embora o mundo, né, não esteja hoje num lugar muito, muito positivo, mas nas últimas décadas a gente teve muitos avanços, porque a energia, o investimento, o tempo dos países estava sendo gasto em coisas mais úteis, né? Então, quando você tem épocas de paz é quando realmente a gente se desenvolve como humanidade, como civilização. E quando a gente começa a ter ameaças como essas que a gente está vivendo agora, obviamente isso vai ocupar um espaço mental dos líderes políticos, dos governantes, das empresas, de todo mundo, né? A gente vai ocupar um espaço importante desse espaço mental para gastar isso com algo tão estúpido quanto, né, guerras e defesa. Então a gente já achou que estava superado, né? Que estava superado, que a gente não ia mais cair nessas mesmas armadilhas, né? Mas esse é o ponto de alerta. Quando a Europa está no ponto que está, enfim, as conversas, a geopolítica global está conversando sobre este tema, é um sinal de que a gente vai viver aí um período muito parecido com o que a gente viveu na Guerra Fria ali nos anos 60, 70. E aí, por outro lado, a gente vê, né, o Musk continuando, né, todas as atividades. Tem uma preocupação nos Estados Unidos que o número de acidentes aéreos, por exemplo, aumentou muito e até tem discussões se isso não tem a ver com as ações do Doge, de equipe e tal. E uma das coisas que o Musk está fazendo é instalando Starlink no sistema. E daí aquela coisa, né, gente, o conflito, né? Quem é dono da Starlink, que é aquele sistema de comunicação via satélite, é o Elon Musk. Então começa assim, entendi. Então você está melhorando um sistema que, aliás, nem estava acontecendo o problema, está acontecendo agora. Colocando um sistema que, de repente, vai ter um contrato gigantesco do governo americano com a Starlink. Então, assim, como as coisas todas vão se misturando. E outra coisa que ficou clara dessa mistura toda foi a Tesla, né? Então, a Tesla é a empresa de carro elétrico do Musk. A Tesla já vinha com as ações caindo e as vendas aqui nos últimos meses, né? Em janeiro, por exemplo, na Europa, as vendas caíram muito, a ação começou a cair muito. Quem tinha Tesla começou a colocar adesivos, né? Que começaram a aparecer na internet. Do tipo, eu comprei esse Tesla antes do Elon Musk ficar louco. Porque as pessoas que usavam Tesla eram muitas pessoas que estavam preocupadas com o impacto climático. Com certeza. Era assim, era quase uma bandeira de valores democratas ter um Tesla. E progressistas, né? E pessoas progressistas. com pautas progressistas. Perfeito. E agora a coisa está cada vez mais séria, porque não só a ação está caindo muito e o mercado, então, né, está tendo um efeito aí, né, muito forte disso. E fizeram uma pergunta numa entrevista para o Elon Musk, tipo, mas você está super focado no Doge, as suas empresas não estão meio largadas? E ele deu uma mega engasgada em como responder. E ele, né, o próprio Trump
fez um evento na Casa Branca com vários Teslas e falando, não, eu vou comprar um Tesla. Ele que era, né? Drill, baby, drill. Vamos tirar petróleo. Vamos pra quê? Esse negócio de carro elétrico e tudo. Agora tá assim, né? Não, comprem um Tesla, porque o Tesla é do meu amigo Elon Musk. E isso, não sei se foi esse fato em si ou se foi, né? Coincidência, mas assim, os atentados e ataques à Tesla têm aumentado. Então a gente tem visto notícias aí, né, de assim, quem tem Tesla tentando vender, de algumas revendedoras Tesla, né, algumas concessionárias sofrendo ataques, assim, de passarem a noite e atirarem na vitrine da loja, coisas assim, jogarem ovo, desenharem suástica e até, né, cocô de cachorro em Teslas, nos carros que vão vendo pela rua. Então, de repente, uma pessoa que tinha um Tesla está começando a ser atacada de diversas formas. Eu já ouvi gente que vira e fala, não, eu vou lá, vou pegar um Uber, entendeu? E se for Tesla, eu não vou. Entendeu? E daí ele fala, eu sei que tá errado, coitadinho do dono do Uber, mas não vou. Então, quer dizer, tá começando um negócio sério e a Tesla tá virando um dos ícones, eu acho, né, do Musk, de deixar clara essa repulsa do que tá acontecendo. Teve alguns movimentos engraçados, né? A Sheryl Crow, aquela cantora americana, ela fez um super... Isso viralizou também online, porque ela vendeu o Tesla que ela tinha, porque, de novo, uma pessoa que também tinha esses valores, né, alinhados com o meio ambiente, tudo mais, carro elétrico, comprou um Tesla lá atrás e depois de tudo isso ela vendeu e ela fez um filme do Tesla embarcando num caminhão para ser levado para o seu futuro dono, né, e ela contava orgulhosamente no filme que ela vendeu o Tesla e o dinheiro que ela levantou com a venda do carro, ela ia doar para NPR, que é uma rede de mídia que está sendo atacada pelo Trump, pelo Musk. Então, ela usou o dinheiro que ela, enfim, ganhou com a venda para financiar uma rede que está sendo atacada por eles. Então, foi um protesto duplo, né? Ela não só protestou vendendo seu carro, mas também doando, mostrando, né, o apoio, apoiando uma das redes atacadas. Então, tem muito esse tipo de movimento nos Estados Unidos agora. Eu confesso pra você que eu vi muito Cybertruck dessa vez. Eu passei por Nova York, enfim, ficamos bastante em Austin. Eu vi muito Cybertruck. Não sei se é porque o Cybertruck chama muita atenção. Nossa, eu vi vários. Sabe porque ele chama muita atenção? É um carro que não tem como, né, você não notar, porque, enfim, eu vi ele de várias cores. Eu vi ele laranja, vi ele branco, vi ele de aço escovado, assim, meio metal. Mas vi bastante Cybertruck lá. Achei interessante isso. Muito interessante. E você viu o Waymo, que você adorou também, que você foi filmar o Waymo. A gente tentou muito pegar o Waymo, né? Não conseguiu. Nossa! Eu filmei você filmando. Depois eu tenho que te mandar um vídeo do Waymo, que foi incrível. Só para todo mundo saber, o Waymo é um carro elétrico autônomo, né? O Waymo, que é uma das subsidiárias da Alphabet, que é a empresa mãe do Google. E isso é uma história que mexeu muito comigo, porque quando eu fui para o SX em 2018... eu assisti uma palestra do CEO, o então CEO da Waymo, que não é mais, enfim, John Krafcik, ou algo assim, não me lembro exatamente o sobrenome dele, era algo desse tipo. Nossa, eu tava achando surreal você lembrar o nome dele, de falar realmente, mas o que você toma pra memória? Me marcou muito a palestra dele, porque era 2018 isso, ele estava falando sobre os planos da Waymo e ele decretou ali naquele momento que até 2028, ou seja, dentro de 10 anos a partir daquele momento, ele acreditava que as pessoas iam poder chamar um Waymo quando chegassem numa cidade, num aeroporto, iam poder abrir seu aplicativo e chamar um Waymo em vez de chamar um Uber ou chamar um táxi. E isso, em 2018, parecia assim tão distante, tão impossível, né? Quase utópico, né? E esse feito já acontece para quem mora em São Francisco, para quem mora em Phoenix e agora para quem mora em Austin, você já pode chamar um Waymo. Nesse caso de Austin, eles fizeram quase que um soft launch, eles fizeram uma parceria com a Uber, então você chamava um Uber pelo aplicativo da Uber mesmo e se você desse a sorte de ter um Waymo dando sopa, eles te ofereciam, você aceita ser buscado por um Waymo, e aí você dava sim ou não, e várias pessoas que a gente conhece conseguiram pegar, eu não consegui, não dei essa sorte, mas várias pessoas conseguiram e falaram que é uma experiência muito, muito legal, você entrar no Waymo sem nenhum motorista,
do ponto A para o ponto B, tudo funciona perfeitamente. Então, vimos vários rodando ali pela cidade de Austin e muito em breve isso vai acontecer. Ou seja, 3 anos antes da previsão do próprio CEO, antigo CEO da empresa, a gente já está vendo os Waymos rodarem por aí. Então, por isso que isso é uma das coisas pelas quais eu amo o SX, né? Você vai lá e assiste uma palestra sobre uma coisa que você, quando você menos imagina aquilo, realmente se torna realidade, vira muito concreto. Maravilhoso. E isso é uma das coisas, né, que falam que uma das coisas que pode, de alguma forma, salvar a Tesla é porque a Tesla tem outras tecnologias e outras coisas. Mas nessa parte de carro autônomo, ela tá para trás, né? Porque realmente o Waymo, o Google estão super na frente, mas tem várias coisas aí. E a BYD tá crescendo muito nos Estados Unidos também. E a gente viu, né, os 2 patrocinadores do SX eram o Itaú, orgulho nosso brasileiro, né? E a Rivian, né? Que é uma empresa também de carro autônomo, né? Carro elétrico. Então, carro elétrico, desculpa, é verdade, autônomo, carro elétrico. Então, estava super presente. Outra coisa, gente... É uma marca que surge, inclusive, como uma opção a Tesla, né? Porque ela também é independente, também é uma marca cool, com carros super bacanas. E agora se torna aí uma super alternativa para quem não quer necessariamente comprar um Tesla, mas também não quer cair numa das grandes montadoras, né? Não quer um carro elétrico da Ford, ou da GM, ou da Volvo, né? Então quer ir para uma coisa diferente, uma coisa alternativa. Ou um carro chinês como o BYD, né? Mas eu ouvi... A Cara Swisher fala bastante do BYD, que ela adora. Então, quer dizer, é uma marca que aqui no Brasil a gente vê muito, né? Mas mesmo nos Estados Unidos parece que tá ganhando aqui, muito. Né? Temos até fábrica aqui. Eu acho que a BYD tá vindo, como tudo, né? Os chineses, quando entram, não entram para brincar. Então, certamente vai ganhar muito espaço. E eu estava vendo um gráfico sobre exportação de carro, quanto a China, nos últimos anos, realmente está crescendo muito. Bom, outro assunto que não dá para deixar de comentar é que está começando também, né, nos Estados Unidos, uma super comoção, porque, né, o Mahmoud Khalil, que é um estudante que tem um discurso super pró-Palestina, né? Parece que é um líder de alguma forma, assim, universitário, né? E que até liderou protestos lá na Universidade de Colômbia, pedindo, né, rompimento dos laços financeiros, educacionais com Israel. Foi preso, né? E ele foi detido, transferido para uma instalação de detenção lá, sem acesso a um advogado ou à sua família. Ele é um morador legal nos Estados Unidos, né? E, gente, de novo, tá? Eu acho um absurdo o antissemitismo. Eu amo meus amigos judeus. Eu quero a paz, eu quero o bem dos palestinos, eu quero a paz, né? O bem de todos os judeus. Mas existe uma coisa nos Estados Unidos que é o que esses caras defendem como sendo liberdade, né, de expressão, free speech, que a hora que a regra é, pô, eu posso, né, fazer um negócio lá nazista, que tudo bem, isso é free speech. Mas um cara que está falando e está, de alguma forma, com um discurso pró-Palestina contra Israel, por mais que seja um discurso extremo, ele não pode falar. E ele foi preso sem nenhuma acusação formal, né, em cima de uma lei que é uma lei relacionada a imigrante, né, até olho aqui para falar para vocês, e não tem nada relacionado a isso que realmente, né, justifique o que está acontecendo. Tá? O Trump chamou ele de um estudante radical estrangeiro pró-Hamas, mas é isso, assim, né? Por mais que ele estejam dizendo que ele tinha atividades alinhadas ao Hamas, ele não foi acusado de nenhum crime, de nada relacionado a terrorismo, e ele está tendo um tratamento lá totalmente diferente. E o governo citou, achei aqui para comentar com vocês, né? Ele citou uma cláusula da lei de imigração e nacionalidade que permite a expulsão de um estrangeiro cuja presença e atividade nos Estados Unidos, né, o secretário de Estado acredita que possam causar consequências adversas graves à política externa dos Estados Unidos. Mas, assim, ele era um imigrante legal. Então, aí está tendo uma mega discussão. E eu acho que, de novo, o que a gente está falando é de direitos civis e a preocupação de que, muitas das vezes, que começam processos, né, de alguma forma, deteriorar, né, a liberdade de expressão e a liberdade das pessoas, isso acaba começando, muitas vezes, com grupos marginalizados e depois se expandem. Então, acho que, né,
Ainda Estou Aqui, eu acho que foi um filme premiado brasileiro também, porque trata um pouco disso. E só existe equilíbrio, né? Acho que só existe direito quando os poderes todos funcionam. E a hora que, para mim, pode tudo, para o que eu acredito e eu quero, tudo pode. Para o que eu não quero, né? Eu passo por cima do que for. Então, eu acho que esse desrespeito legal é uma coisa que preocupa muito os Estados Unidos e que está sendo também um dos estopins para tudo que está acontecendo e a população começando a realmente se revoltar, né? Bom, e aí o último tema antes da gente entrar do SXSW, né, DA? As famosas tarifas. Eu acho que esse é o principal tema do que está acontecendo agora. Gente, eu juro que eu estava tentando acompanhar para contar para vocês. Tipo, não, agora tem tantos % com a China, agora tem tantos com o México, agora não sei o que do Canadá, agora veio do aço, agora não sei o que. Tá impossível, né? Confesso que eu estava no SX lá também, milhões de outras coisas acontecendo, mas assim, tá muito difícil acompanhar, porque as coisas estão mudando o tempo todo. E eu acho que o que isso traz é justamente a instabilidade e a incerteza. E a Bolsa Americana está derretendo, né? Então, assim, a gente está vendo a Bolsa cair. Então, agora, se tem uma coisa que tem poder de arrumar toda essa situação louca que está vivendo a política americana, eu acho que é o capitalismo. Né, gente? A gente pode ser aqui, ficar acreditando em um monte de coisa, ser otimista, mas no fim do dia, money talks, my body walks. Né? Assim, onde tem dinheiro, e a hora que isso começa a afetar a Bolsa Americana, né? Então, assim, o Jamie Dimon, que a gente até comentou outro dia, né, que é do JP, se posicionou pela primeira vez, colocando que é um absurdo o que está acontecendo com as tarifas. Né? A gente teve agora, recentemente, a troca do primeiro-ministro canadense. O primeiro-ministro que estava no Canadá, né, antes, fez um discurso super impactante, falando primeiro para a população americana e falando: a gente não quer brigar, a gente é parceiro, a gente é vizinho, a gente tudo. E depois se colocando, falando com o Trump, e falando que era um absurdo tudo isso que estava acontecendo. Né? Mas a gente está vendo aí uma série de brigas. E isso traz... Eu até estava ouvindo, né, um podcast também do Daily, um podcast do New York Times, falando um pouco, né, de um dos caras que é a fonte de toda essa teoria do Trump e tal, de tarifas. E assim, né, gente, até para dar um duplo clique e voltar um pouco para trás, né? A teoria de colocar tarifa de importação é a teoria de que se você está competindo com um produto importado que é mais barato e você não consegue produzir localmente, você passa a não produzir localmente, importa tudo. E aí você tem menos emprego, menos indústria e tudo nos Estados Unidos. Então a teoria do Trump é: eu vou colocar tarifas de importação. Eu acho que tem claramente aí uma medida de negociação também de outros temas com os países. E a hora que tiver esse imposto, o que vai acontecer? Vai subir o custo e as empresas vão passar a olhar para produções internas. E até parte dos acordos, né? Então, assim, o iPhone, por exemplo, a Apple estava fazendo um acordo de investir não sei quanto na parte de cadeia produtiva nos Estados Unidos para não ter os seus produtos impactados pelas taxas de importação. Então, acho que muita coisa está acontecendo nisso tudo. E aí, com essa teoria, você aumenta a produção interna, aumenta a taxa de emprego e acelera a economia. Né? Então, essa é a teoria. Mas, obviamente, esse é um processo que é super doloroso, né? Porque quem paga a tarifa é o consumidor, que, de repente, aumentou o custo do produto, ele vai ter que pagar mais caro. Né? E, além disso, existem vários estudos, né? E, obviamente, isso é uma coisa super polêmica, mas tem muitas teorias e muitos economistas e o mercado, né? O próprio Wall Street e tudo, que fala assim: cara, não é isso que vai acontecer. O que vai acontecer vai subir o custo. A hora que sobe o custo, sobe o preço. A hora que sobe o preço, menos gente compra, cai a demanda. E a hora que cai a demanda, a economia entra em recessão. Então, tem aí uma série de economistas falando sobre o risco de recessão que existe hoje no governo dos Estados Unidos. E lembrando que uma coisa que as empresas não gostam, e nem a gente, né, como pessoa, quando a gente vai tomar a decisão de investir em alguma coisa, é incerteza. Se você está achando que talvez você perca seu emprego, não é a hora que você vai pegar e vai investir para mudar de casa. Né? Se uma empresa não sabe se vai ter uma tarifa amanhã ou não, como que vai estar a sua cadeia produtiva, o que vai acontecer, ela não vai investir. Então, a gente já está começando a ver sinais de queda de investimento em publicidade, em propaganda e uma série de coisas. Então, já existem traços, né, que indicando uma recessão
por causa dessas tarifas todas. E acho que isso é o grande tema do momento, né, do que está rolando no mundo. Sim, que vão afetar todos os países em maior ou menor grau. Vão afetar, enfim, comércio exterior, cadeia de suprimentos e, em última análise, o bolso de todo mundo, né? Porque, no final das contas, isso aí vai acabar impactando todos os setores, o Brasil, inclusive. Né? O Trump acabou de anunciar também tarifas sobre o nosso aço e o alumínio. Isso também vai impactar, mas, enfim, acho que ainda tem muita água que vai rolar. Ele às vezes dá um tempo para aumentar essas negociações, né? Ele teve essa questão com o México, com o Canadá, depois acabou ampliando o prazo para as negociações continuarem, né? Ele agora está numa situação engraçada com a presidente do México, né? A Cláudia, com quem ele teve um início assim meio conturbado. Agora ele está elogiando ela pra caramba, dizendo que ela é ótima, que ele está se dando muito bem com ela. Vamos ver o que vai acontecer. São interessantes essas interações. E esse negócio do México também foi uma coisa que me chamou a atenção, porque, né, eu até fui pesquisar o que é esse tal desse fentanyl, né, que em português é fentanil, que parece que é uma droga opioide, da mesma família do oxicodona, que é aquele oxycodone, né, que é a droga que começou toda a crise, né, de opioide que existe nos opioides nos Estados Unidos, sim. E hoje parece que essa crise tudo, e a droga mais frequente é essa, que é uma droga sintética feita em laboratório, e que é uma droga que parece que, assim, 100 vezes mais poderosa do que a morfina, 50 vezes mais poderosa do que a heroína, mas que é uma droga que, mesmo com uma quantidade pequena, pode te levar a ter uma overdose. Então, é uma droga super perigosa, que é um problema. E o Trump, desde o começo, falou muito, né, desse negócio da droga e que ele estava fazendo isso com o México, porque o México precisava controlar a fronteira. E tem o lado da imigração e tem o lado dessa parte de droga. E do Canadá. Parece que o Canadá, assim, já teve uma ocorrência ou outra de droga vindo de lá, mas pontual, não é da onde está vindo. Mas, por outro lado, o México, que tem os cartéis, que tem tudo isso, é a grande coisa. E eu ouvi, eu vou até deixar o link desse para vocês aí, gente, porque foi um interessante, né? Porque eu ouvi um podcast do The Daily também, falando sobre uma matéria de uma jornalista que tinha ido, né, em Serra Leoa, sei lá, num lugar que era meio que um laboratório, assim, de fazer droga e tudo. E depois que começou essa coisa toda, ela voltou lá, os contatos todos dela, para querer saber o que tinha acontecido. E ela, né, assim... Gente, New York Times é super democrata, né? A galera que já quer ir lá para falar, tá vendo? Tudo que o Trump tá fazendo é errado e tudo. E ela mesma fala, gente, eu fui para provar um ponto e eu descobri outro. Eu descobri que eles fecharam todos os laboratórios lá, eles estavam mudando as operações para outros lugares, porque o governo estava fazendo um mega cerco, indo atrás de todo mundo por ali. Obviamente, isso quer dizer que isso vai ser eficiente versus a droga? Não. Né? Porque não é que o cara vai parar de fazer, né? Imagina a força que o cartel de drogas no México tem, mas eles estão tendo que ir para outros lugares, fazer outras coisas. Então, quer dizer assim, ela está dando um aperto lá, que nessa matéria foi uma surpresa de ver que está tendo algum efeito, né? Se está sendo efeito grande ou não. Então, talvez até a alegria do Trump, né, de falar que ela é uma nice lady e que não sei o que, ela esteja ligado a isso. Mas me chama muito a atenção quando eu vejo... E eu acho que o mundo hoje está tão polarizado e tem alguns veículos que são tão pró-democratas e outro republicano, que eles acabam sempre olhando com uma lente com bias tão forte que eu tento até respirar fundo e consumir algumas mídias e algumas coisas de uma galera que é mais republicana e tudo, para ter outros pontos de vista. E me chama a atenção quando, né, os veículos... E é super interessante porque os únicos que fazem essa ponderação são os mais progressistas democratas, né? Os outros nunca ponderam a verdade. Mas esses que são mais democratas ponderam a verdade. E acho que é interessante também quando eles falam, nossa, me surpreendi, mas nisso aqui tinha um fundamento, né? Acho que algumas coisas que... A intenção de algumas coisas que estão sendo feitas, até de aumentar a eficiência do governo, é maravilhosa. Mas os caras estão perdendo a mão completamente, né?
Sim, sim, acho que esse é a grande dúvida nos Estados Unidos, até onde eles vão com esses cortes que agora começam a ameaçar o sistema universitário americano, né? O ensino superior que sempre né? Na verdade, uma das fortalezas americanas é seu ensino superior, né? Eles têm aí algumas das universidades mais respeitadas do mundo, né? Entre as suas principais. Agora, o Trump, esses programas dele estão chegando nas verbas que o governo repassa para pesquisas e todos aqueles programas de doutorado, mestrado, etc. Então, Colômbia é uma das primeiras vítimas. Aí, a Universidade de Colômbia já estão fazendo protestos e tentando conter aí o corte, né, a tesoura do DOGE. Vamos ver como é que isso vai ficar aí nos próximos dias. E é isso aí, vamos entrar agora no assunto da semana, Dea. Já demos um certo duplo clique em tarifas, em alguns assuntos da semana. Agora vamos falar do SX. Dea, você que prega a palavra do SX, que a primeira vez que eu te conheci a gente foi almoçar no Pan Cotidiano, que agora já até mudou de lugar, que era lá na Afonso Brás, e você me convenceu que eu precisava ir pro SX, que era incrível. Aí veio a pandemia e eu não consegui, né? Isso foi 2019, eu acho, entendeu? Você devia ter ficado até brava comigo. Imagina. Jamais. Mas conta, Dea, o que é o SX? A gente tomou um café. A gente tomou esse café em janeiro de 19 e mal sabíamos nós, né, que dali a 2 meses ia começar uma pandemia e aquele SX nunca ia acontecer. E 6 anos depois a gente ia ter um podcast juntas e a gente ia se amiga, se amar, entendeu? Muito bom. Bom, eu falo que eu sou suspeita para falar do SXSW porque eu mudei minha vida, né? Minha vida profissional, mudei de carreira por causa desse festival. E eu sou uma fã incondicional do conteúdo do SX. Acho que eles continuam com uma curadoria excelente, uma das melhores curadorias que eu conheço de conteúdo, e por isso que a gente volta todo ano, né? Ele existe desde 87, então já faz mais de 35 anos que o festival acontece. Ele sempre acontece em Austin. E ele acontece em Austin por um motivo que esse ano ficou muito claro, né? Austin é um oásis progressista no meio de um estado super republicano, né? O Texas é um estado super republicano. Austin é um lugar... uma cidade cujo lema é Keep Austin Weird. Já diz muito, assim, sobre o que essa cidade pensa, né? Sobre as coisas. É uma cidade muito sui generis, muito diferente, muito diferentona. E que de alguns anos pra cá... É a Califórnia do Texas, né? Exato, é a Califórnia do Texas, muito bem lembrado. E de uns tempos para cá, também tem vivido uma situação um pouco diferente. Uma cidade que cresceu muito depois da pandemia, atraindo também muitos trabalhadores de tecnologia, escritórios de empresas de tecnologia e até o Elon Musk, né? Dizem que ele está meio que morando ali em Austin, né? Então ele está montando uma cidade, tem fábrica da Tesla ali perto de Austin. Então é uma cidade que ainda luta um pouco com o fato de ter se tornado tão popular, né? Eu lembro que quando eu comecei a ir para lá, eu via o pessoal usando umas camisetas, assim, eu tinha adesivos no carro, Please don't move here. Sabe, era muito engraçado, porque assim, as pessoas sabiam que a cidade tinha um apelo, a cidade é muito divertida, é muito engraçada, é uma cidade realmente com muita personalidade, essa mistura da coisa meio cowboy, com tecnologia, com arte, com música. Então, é um caldeirão cultural mesmo, e isso faz com que muita gente queira morar lá, né? Então, acho que essa brincadeira E num estado que, do ponto de vista de imposto, faz um mega sentido, então tem um monte de gente fazendo essa movimentação para lá também. Né? Sim. Uhum. Mas, enfim, o SX é esse grande acontecimento anual. Ele só não aconteceu em 20 e em 21, né? Sendo que em 20 ele não aconteceu de todo. E 21 ele teve uma versão online. E 22 ele foi, enfim, voltou. Hoje ele não é mais uma empresa independente. Ele pertence a um grupo. O mesmo grupo que tem a revista Rolling Stone, por exemplo. Então, ele tem hoje investidores por trás, que obviamente demandam... Porque ele quase quebrou com a crise quando não teve em 2020, com a pandemia. Né? Ele teve que, enfim, reembolsar muita gente, teve que, enfim, sofreu processos. Então, ele está realmente tentando encontrar um fôlego aí para continuar. Ele começou a acontecer em outras cidades, né? Eles têm algumas negociações para...
levar a marca SX para outros lugares. Então, hoje já existe um SX na Austrália, né, em Sydney. Vai ter pela primeira vez o de Londres, agora em junho desse ano. E ele continua muito fiel às suas origens, embora muita gente critique o festival dizendo que ele está se voltando, está se dobrando um pouco ao mundo corporativo, né? De fato, a gente vê ativações de marca com as empresas, enfim, as multinacionais todas lá, e eu acho que é uma luta que eu acho que é muito digna, né? De você manter a sua essência, que sempre foi uma essência transgressora, rebelde. Ele é um festival que dá pra gente dizer que é de esquerda, né? Eu tava fazendo a conta outro dia, fazendo uma pesquisa. Com certeza é progressista, coloquemos assim. Com certeza é progressista. Com certeza é progressista. Nunca levou um político republicano para os seus palcos, né? Então, assim, ele leva muitos políticos. A gente sempre conta que o Barack Obama fez uma palestra no SXSW enquanto presidente dos Estados Unidos, ou seja, foi, assim, um endosso, né, para o festival, assim, gigantesco. Você ter o presidente se mobilizando para ir falar num evento como esse. E levou, Joe Biden já falou, Alejandra Ocasio-Cortez, agora esse ano a gente teve Elizabeth Warren também, senadora americana democrata. Então, é sempre um festival mais à esquerda, que traz pautas progressistas, fala de meio ambiente há muito tempo, fala de DEI há muito tempo, fala de cannabis, fala de psicodélicos, traz temas que são considerados rebeldes e transgressores, e traz muitas coisas antes delas explodirem, né? Antes delas estourarem. Então, tem muita coisa que a gente hoje consome, que a gente hoje considera normal, que começou lá. A exemplo do Twitter, né? O Twitter foi lançado lá no início dos anos 2000, acho que foi 2008, 2009 que o Twitter foi lançado lá. Foursquare foi lançado lá. Então, ele sempre foi esse lugar de lançamento de tendências, lançamento de plataformas, que está sempre um pouco à frente do seu tempo, né? Então, acho isso muito, muito interessante como histórico. Eu acho maravilhoso. E um número que me surpreendeu, Dea, é que, assim, a gente fala para as pessoas que é um festival grande, só para vocês terem ideia, teve 1.700 sessões esse ano. Então, assim, só não é que é um festival, né? Só conference, fora músicas, cinema e comédia, que são festivais paralelos, né? Então vamos lá, né? Cara, 1.700. Não é que assim, nossa, a conferência é enorme, teve 200 sessões de assuntos. Cara, 1.700. E aí, né, acho que tem um lado super interessante que tem, né, o tal do Ballroom D, que é a maior sala de todas, que estão as principais coisas. Aí vão as pessoas que são super famosas no nosso mundinho, né? Assim, quem ouve a gente bastante, eu também. Então você pega, né, o Scott Galloway, a Kara Swisher, quem mais que são, né, todos os queridinhos ali que estão lá. E depois tem uma série, né, a Esther Perel tava, né? A Amy Webb, que tá todo ano lá. Então tem lá um monte de gente. E a gente tem depois uma série de outras sessões. Eu e a Dea, a gente foi numa super interessante. Daqui a pouco a gente pode talvez comentar, Dea, as mais interessantes que cada um foi, né? Mas a gente foi numa super interessante de imigrantes climáticos. E o quanto esses imigrantes muitas vezes estão se mudando só, assim, ali, né? Da beira do mar para alguns quilômetros para dentro. Quais são as implicações disso tudo? O que está acontecendo hoje nessa parte toda de seguro desses ativos, desses imóveis? Quais são as cidades que têm segurança climática e que, por outro lado, também tem uma população mais velha que já está vendendo seus imóveis, então os preços de habitação estão caindo, que é um mega problema nos Estados Unidos, e as pessoas conseguem comprar casas. Então, assim, de repente você entra. Eu entrei num super interessante também sobre, assim, Bank Central Digital Currencies, né, contando o caso do que está acontecendo, assim, na Nigéria e na China, com as moedas, né, que são meio que, para aspas, concorrer com Bitcoin e com tudo isso, mas que são emitidas pelo Banco Central, né, versus, sei lá, uma stablecoin, que são essas moedas digitais que tem lastro na moeda, né, então, assim, uma vale $1 e tem os benefícios, mas elas não são a moeda oficial. Então, assim, tem sessão que eu entro só para eu sair do o que eu não sei que eu não sei para o que agora eu sei que eu não sei. E agora eu vou começar a ler desse assunto que eu achei super interessante. Então a Cadea fala, né? A gente depois fica se alimentando de alguma forma do SX o ano inteiro, né, Dé?
Sim, sim. Eu acho que pra gente ele é, sem dúvida, ele pauta muitas dos temas que a gente vai mergulhar ao longo do ano, né? Ele tem essa capacidade de colocar no nosso radar coisas que a gente não estava pensando, né? Eu acho que esse é o grande... E eu acho que ele ainda consegue fazer isso, né? Por mais que ele tenha que se equilibrar ali entre o mundo corporativo, os grandes patrocínios que ele precisa para si viabilizar, né? Mas ele ainda consegue trazer muitos temas que são muito novos, né? Tinha uma das palestras que tinha esse ano era sobre como a gente precisa tornar os enterros mais sustentáveis, mais friendly para o meio ambiente. Então, não vamos mais enterrar as pessoas, vamos jogar os corpos no mar. Então, coisas desse gênero que a gente não para pensar, mas que quando você assiste a palestra, você fala, caramba, faz sentido, né? Então, assim... Nossa, essa eu não tinha nem sabido. Jogar no mar é bom? Jogar Meu no mar. Deus. Tem todo um ritual, Vikings. Não é assim, jogar no mar. Mas, enfim, provocando mas a gente a repensar, né? Repensar rituais que não são mais compatíveis, não são mais condizentes, talvez, com o momento que a gente está vivendo. Então, assim, muitas pautas, assim, a gente volta realmente com a cabeça fervilhando de ideias e leva uns dias até a gente colocar essas ideias em ordem. Então, assim, isso que a gente está contando aqui ainda é muito fresco, ainda é muito recente, porque a gente ainda não fez as sinapses, né? Tem que ter quase que um distanciamento aí de tempo mesmo para a gente poder digerir melhor as informações, decantar o que a gente ouviu lá, juntar algumas informações com o repertório que a gente já tinha, né? E começar a entender para onde vamos, né? Eu acho que foi muito interessante a abertura desse ano, né? O Hugh Forrest, que é o Chief Curator Officer e hoje em dia ele é o CEO também do South by Southwest, fez uma abertura bem bonita, assim, que ele falou que tinha 2 elefantes na sala, né? Um deles era o governo Trump, ele não nomeou esse elefante, mas ele fez uma fala muito econômica, digamos assim. Ele não se alongou nesse tema, mas ele reforçou a importância do SX como um palco para que ideias continuassem sendo levadas adiante, pautas importantes para a sociedade, a busca por um mundo melhor. Tudo isso precisava continuar existindo, né? Quase como se o SX fosse essa resistência que precisa continuar existindo, né? Para fazer frente a um governo que está tentando né, sepultar muitos temas que são caros a toda aquela comunidade que está ali todos os anos, né? Porque o SX ele é formado muito por pessoas que vão todos os anos. Ele é quase realmente é quase um culto, eu diria, né? As pessoas que vão todo ano e estão ali ouvindo e tentando voltar para os seus círculos de influência e tentar aplicar um pouco daquelas coisas. E o segundo elefante na sala foi a demolição do próprio Austin Convention Center, que é o espaço, né? Um centro de convenções onde acontecem, eu diria, uns 70% das palestras do festival, os outros 30%, 40% acontecem nos hotéis ali no entorno, e por uma decisão que já tinha sido tomada há mais ou menos 2 anos, a gente já sabia que isso ia acontecer, esse local, esse centro de convenções vai ser demolido dentro de 2 semanas. E demolido totalmente, não é que ele vai ser reformado ou retrofitado, ele vai ser completamente destruído e vai ser construído... bem coisa de americano, né, Dea? Vamos destruir o negócio inteiro e reconstruir. Não é uma coisa que na Europa jamais aconteceria. Não, né? Assim, jamais. Cara, surreal. Você tem tantas opções hoje de retrofit dos lugares, né? Não é mais sustentável você colocar abaixo uma construção daquele tamanho. Ambiental, né? Derruba tudo e faz de novo. E vão fazer, certamente vão fazer um centro de convenções super ultra moderno. Austin é uma cidade que recebe muito esse tipo de convenção, não é apenas o SXSW, ele tem muitos festivais de música. É uma cidade realmente que está no mapa de tecnologia, econômico também americano. Cultural. Então, certamente vai nascer ali um espaço, assim, incrível. Porém, durante os próximos 3 a 4 anos, o festival não vai mais poder contar com aquele espaço. Então, é uma dúvida até dos próprios organizadores, o Rio mesmo falou isso, como que eles vão acomodar
as tais 1.700 sessões, né, Fê? Que a gente sabe que acontecem todos os anos, que vão ter que ser espalhadas pela cidade. Talvez o evento acabe ficando mais descentralizado, mais espalhado. Por outro lado, eles já anunciaram redução em um dia. Então, em vez de... Primeiro o festival tinha 8 dias, depois passou a ter 7, agora vai ter 6. E existem boatos de que talvez eles usem a Universidade do Texas, né, UT Austin, que é uma universidade de ponta nos Estados Unidos e tal, e que é belíssima, já fui lá visitar. Na verdade, já fui lá assistir uma palestra do Seinfeld, que eu amo. Uma palestra não, gente, um stand-up do Seinfeld, que eu amo, que foi no auditório da UT Austin, que é uma faculdade espetacular, considerada, assim, tipo top 50 nos Estados Unidos, e certamente eles devem ter tentado, imagino eu aqui, fiquei pensando, combinar a data do festival do ano que vem, que já foi anunciada, com o Spring Break. Porque aí a faculdade tá vazia. E a faculdade para. Tá vazia, e aí eles podem usar as salas, das instalações da universidade. É isso aí. Porque eu tenho filha morando nos Estados Unidos e a gente fica super ligado nessas datas do Spring Break. Inclusive, a Laura estava esse ano em Austin e foi para assistir isso com a gente pela segunda vez porque ela estava em Spring Break. Então, eu já imaginei que podia ter alguma coisa a ver. Foi maravilhoso fazer o SX em família, marido e filha. Muito bom. Em alguns momentos eu infiltrada. Dé, mas você sabe que uma coisa que eu acho que é importante, né, falar pra todo mundo assim, né? Eu acho que quando você vai em festival de inovação, quando a gente faz coisas pra gente aprender, tem coisas que a gente faz pra ter um conhecimento específico, né? Eu vou lá fazer um curso de IA pra eu entender como que eu vou usar o ChatGPT, quais são os prompts. E você sai de lá com uma lista de coisas, de um conhecimento que você já sabe quando você vai aplicar, como você vai aplicar e tudo. Tem essas outras coisas, que é tipo um festival de inovação, que você não tá indo atrás de um conhecimento específico, uma coisa, que depois você vira e fala, nossa, legal, agora que você me voltou, me conte exatamente o que você aprendeu. A pessoa até fica meio, deixa eu pensar aqui o que eu aprendi. Porque, na verdade, você tá ganhando repertório de uma série de assuntos diferentes, né? Perfeito, perfeito. Acho que ganhando muita coisa. Então, acho que é isso. Uma provocação que a gente sempre faz, mas a gente nunca fez um duplo clique, né, Déa? Mas que a gente acredita, e foi uma das crenças que talvez até tenha nos unido. Mas é a de que, cara, quem tem que investir na sua capacidade, na sua inteligência, no seu conhecimento é você, né? Eu trabalho na Salesforce, empresa maravilhosa. Minhas opiniões aqui não tem nada a ver com as da Salesforce e tudo mais. A Salesforce libera para eu ir, né? Mas eu pago 100% da minha viagem. Eu paguei meu hotel, paguei meu avião, eu paguei meu ingresso, eu paguei tudo. E no passado eu tinha uma coisa assim, não, se a empresa não vai pagar, eu também não vou. Tipo, isso não é sobre a empresa pagar ou não, né? Isso é sobre o quanto você investe em você. Então, acho que tem essa coisa que é super interessante, né? De repertório e desse tipo de conhecimento. E tem um lado também, né, Dé, que assim, a gente, de repente, sai do corredor, aí você encontra uma outra pessoa que você conhece, aí você começa a bater um papo daquela palestra, aí você troca uma ideia super legal. Tem algumas coisas, né, que são as conversas que acontecem sobre aqueles temas, é juntar pessoas que estão interessadas naqueles assuntos. Então, acho que tem uma coisa um pouco maior acontecendo. E a Déa, que é muito modesta aqui, gente, mas, né, assim, teve lá, né, no primeiro dia, um happy hour da galera da Oxygen e tudo, e tava o próprio Hugh lá. Né, assim, que é o CEO do festival, né? Então, assim, a Déa já tava chamando ela para fazer os eventos lá. Precisamos fazer reunião com a Déa para contar do SX de Londres, entendeu? Então, ela é super respeitada e tudo lá, né, Déa? Nossa, fiquei até vermelha agora. Pode ficar, acho que eu fui numa época que, assim, claro, 2018, que é quando eu comecei a ir, já tinha bastante gente do Brasil, mas não era como é hoje, né? Hoje a gente é a segunda maior delegação do festival, só ficamos atrás dos próprios americanos. Então, assim, é uma quantidade, eu não sei se quem nos ouve aqui também ficou com essa sensação de que essa semana todo mundo estava no SX, tipo um feed do Instagram, o feed do LinkedIn, todo mundo lá e todo mundo emitindo Eu vou abrir opiniões. A geladeira e vou ver uma pessoa que vai em Austin, né? Assim, exatamente. Ficou até cansativo. Acho que deve ter gente que deve estar dizendo, não quero nem ouvir esse podcast aqui esse episódio do Duplo Clique aqui, que vai falar sobre a SX, porque eu não aguento mais esse tema, não aguento mais ver post da Amy Webb, da Brené Brown, etc. E assim, porque tem até um certo status também, né? Eu estava em Austin, todo mundo querendo mostrar que está em Austin, né? O Brasil, assim, engraçado que a gente lá, né, Fê, a gente pegava Uber, assim, e às vezes as pessoas perguntavam, mas por que tem tanto brasileiro aqui no SXSW? Essa gente é a pergunta que não quer calar, assim. Eu acho que tem muitas
possíveis explicações para isso. É realmente muito impressionante a quantidade de brasileiros que vai, até porque a gente sabe que é longe, é caro. É longo, né? Você ficar uma semana fora, ainda mais esse ano que emendou com o carnaval. Então, a gente tá. Esse ano vai ser mais difícil até voltar para a vida real, porque a gente está 2 semanas praticamente emendando uma coisa na outra. E assim, por que os brasileiros gostam tanto? A gente pode ficar horas aqui loucubrando, né? Porque é música, porque é filme, porque é entretenimento, porque é social, é sobre conexões. Mas o fato é que, gente, até na Feira do Móvel de Milão, os brasileiros invadem. Web Summit, NRF. Tradicionalmente, esses festivais que acontecem, sejam de inovação, sejam de criatividade, sejam festivais até, né, de outros setores mais específicos, vai muito brasileiro. Né? E assim... Mas, Déa, eu acho que tem um traço cultural maravilhoso também do Brasil. Que assim, o Brasil, né, tem uma galera no Brasil extremamente antenada, consumindo o que está acontecendo. Super. Eu acho que Cannes, lembrei agora, Cannes também. Cannes a gente não só vai para participar, mas é para ganhar prêmio, né? O que o Brasil ganha de prêmio em Cannes não está escrito. E eu vejo, assim, gente, por exemplo, da Salesforce, né, americano, que vem para cá e fica impressionado, assim, né, com o que é o Brasil, com o que os clientes fazem com a tecnologia, com o nível de maturidade de algumas coisas. Claro, é 100% do Brasil que é assim? Não. Mas existe um polo de excelência no Brasil que é, assim, encantador, né? Meu cachorro resolveu participar, gente. Então, eu acho que isso do SX é muito impressionante. Acho que esse foi um dos temas esse ano, assim, que eu vi na cobertura de quem estava lá. Todo mundo também falando muito sobre o fato do Brasil ter tido uma presença tão relevante. Esse ano a gente também teve a SP House, que é uma casa mantida aí pela Invest São Paulo, pelo governo, ligada à Secretaria de Cultura e Economia Criativa. Então, assim, muitos brasileiros nos palcos da SP House, fazendo dobradinhas com grandes nomes. Tivemos também na SP House MWeb, Stepperell, enfim, uma série uma programação muito interessante, que também mostra para os estrangeiros o que o Brasil tem de melhor, né, em termos de produção de economia criativa. Então, acho que assim, o SX... Fala. E o que foram as coisas que você gostou, né? Assim, e até, gente, vamos lá, né? A Déa não fala porque ela não quer fazer jabá. Mas falo eu, então, né? Assim, como você pode... Sabe os gringos que falam? How you can support this show? Entendeu? Como você pode suportar esse show? Você pode comprar Salesforce, vai ajudar o leite das crianças aqui em casa, né? Eu vou agradecer. Ou você pode assinar a Oxygen, que é a empresa da Déa. E a Oxygen vai ter, né, um download que ainda dá tempo de você assinar. E você pode, inclusive, assinar e desistir em 7 dias. Então, você pode fazer um trial. Ó, Déa, eu tô fazendo tudo. A Déa vai me matar depois. Que ela hackeando o sistema. Hackeando o sistema. É genuíno, tá? Mas só pra vocês saberem. E eu amo a Oxygen, né? Parte da nossa amizade também veio dos conteúdos que eu fazia na tribo, dos conteúdos que a Déa faz na Oxygen e tudo isso. Mas tem tudo isso. Então, a Déa, né, tá organizando um download maravilhoso, realmente, com quais são os temas e tudo. Mas... conta aí nesses últimos 10 minutinhos que a gente tem, Dé. O que foram os temas principais, vai? O que você viu? Então... eu tento, porque eu já vou há muito tempo também. Bom, obrigada, Fê, pelo jabá, tá? Jabá da amiga é melhor que tem, né? Valeu. Amei. Mas a melhor amiga, fazer né, pra vender a gente? Exato. Pra quê, né? Pra que a pessoa tem que se apresentar se ela tem um amigo pra apresentar, né? Muito melhor. Exato. Mas aproveitando o gancho, a gente vai fazer o download dia 10 de abril. Então, dá tempo ainda de assistir. A gente vai fazer ele presencial e online. Então, dá pra fazer as duas coisas, caso você não esteja em São Paulo. Mas o que a gente faz na Oxygen? Se você quiser dar um abraço quentinho na Fê e na Dé, Mas o que a gente faz? A gente tenta fugir um pouco das palestras mais famosas, né? Mais esperadas. Porque todo dia existe um keynote. Todo dia tem um keynote por dia, que são nomes que o festival aposta as fichas, né? Que são as pessoas mais... Não são necessariamente as mais conhecidas, mas são pessoas que vão ter um status no festival. Então, esse ano tinha atrizes, cantores, cientistas, o CEO da IBM foi um keynote, por exemplo, né? E os keynotes, inclusive, para quem está ouvindo, muitos deles vão ficar disponíveis no canal do SXSW no YouTube. Então, tem muito conteúdo do SX que está liberado no canal deles. Feature Sessions também, que é um outro nível de status de palestrante, né? Tem os keynotes, que são os principais. Em seguida, tem os Feature Sessions.
Então tem muita coisa que você pode assistir agora. Vai ficar disponível por bastante tempo. Então, muitas coisas que você ouviu falar nas redes sociais, vale a pena assistir a palestra inteira, né? Então, a gente tenta ir um pouco mais para as coisas paralelas. A ideia, eu preciso fazer uma piada rápida. E daí, assim, e tem palestra, tinha uma com os astronautas da NASA. Ano passado teve, de falar direto que os astronautas estavam fora, dessa vez tinha. Aí, de repente, eu tava no corredor, eu tava até com o Lars, porque a gente tava voltando da livraria, porque a gente já conseguiu entrar numa sessão. Aí, de repente, um cara vestido de astronauta, ele olhou pra mim e falou, hi, good morning. Eu, tipo, hi. Aí eu me dei conta, eu falei, Dea, eu cruzei com um astronauta, cara. E depois que eu pensei que eu não tirei selfie. E a Dea, nossa, isso no Sul chama faísca atrasada. Aquela coisa assim, só se toca depois, né? Só se toca depois. Mas é isso, né, Dea? Tem assim, o paraíso NASA, das selfies. Né? O paraíso das selfies, porque essas pessoas estão circulando pelos corredores ou estão nos bares, né? Eu tenho várias selfies que eu falo que eu sou, né? Eu não tenho vergonha de pedir selfie, gente. Então hoje em dia, eu tenho com várias dessas pessoas que estão lá. E eu acho que assim, a gente tenta fugir Davos você tem vergonha, mas tudo bem. É porque Davos tem que ser chique, nem tenho né? mais, sabia? Davos também já perdi a vergonha faz tempo. Já vou lá e me peço junto, peço a selfie na hora. Mas enfim, eu acho que o SX tem realmente nomes muito incríveis esse ano. Eu acho que o maior nome, talvez o mais esperado, o mais hypado tenha sido Michelle Obama. Que foi anunciado, gente, dias aos antes. Eu já tava com a minha 47 do passagem segundo pra tempo. voltar. Entendeu? Não, Muita gente foi pega de surpresa, porque o festival... É que a gente que acompanha o festival há muito tempo, a gente sabe que eles fazem um anúncio pegadinha. Um anúncio, assim, 3, 4 dias antes do evento, eles despejam mais de 100 sessões para deixar calendário. Quem faz curadoria como vocês loucos, né? Porque daí você deve ficar no meio do carnaval, tentando descobrir quais são as 100 e sessões foi o que a gente mais. fez. A Oxygen faz dessas coisas. Agora eu vou fazer meu alto jabá aqui. A gente parou terça e quarta-feira de cinzas para atualizar todas as curadorias. A gente queria que os nossos clientes tivessem a curadoria mais atualizada possível. Então a gente passou terça e quarta-feira de cinzas olhando na lupa todas as sessões novas que entraram para a gente incluir nas curadorias dos nossos clientes. E tinha muita coisa bacana. Michelle Obama foi, obviamente, o nome mais citado, mas teve também Brian Johnson, que é aquele biohacker que ficou famoso porque ele quer reverter o envelhecimento, então ele faz uma série de procedimentos em si próprio, né? Ele é cobaia de vários experimentos para poder ficar mais jovem. Então, ele ficou muito famoso, hoje em dia ele tem uma empresa que faz isso. E ele fez uma palestra surpreendentemente boa. Muita gente foi porque era a última mesmo, não tinha mais nada naquele horário. Eu fui porque eu gosto dele, apesar de ser malucas algumas coisas que ele faz. Eu acho que ele tem um ponto muito interessante. Longevidade é um tema super legal, que a gente não fala tanto quanto a gente deveria, né? E o festival sempre foca muito nisso. Esse ano tinha 3 nomes, assim... incríveis, para dizer o mínimo, né? Nomes assim de 3 papas da longevidade. Peter Attia, David Sinclair. O Peter Attia escreveu Outlive. David Sinclair escreveu Lifespan. E o Brian Johnson, que, enfim, hoje é um dos maiores nomes aí, porque ele está investindo muito em técnicas e tecnologias para reverter o envelhecimento. Então, são 3 nomes super importantes. E que foi a pessoa que eu peguei, né? Fui embora e a Débora me mandou uma mensagem. Fê, sem querer ser aquela sacana que fala... agora que você foi embora, teve a melhor palestra de todas, mas você não pode perder essa. Eu falei, entendi. Pelo menos quando ela me falou isso, já estava no YouTube. Eu não consegui terminar de ver, mas já vi metade. E uma das coisas... Aliás, eu acho que tem alguns assuntos pra gente deixar aqui para próximos duplo cliques, né? Um é Quantum Computing, que eu acho que foi uma coisa que apareceu bastante, que estão falando agora. O outro é longevidade, que eu acho que também tem. E ele tem uma visão, que aliás eles têm, né? De que a gente tem que treinar para o esporte, né? Assim, treinar como se fosse um esporte a longevidade. Né? Assim, não é assim, eu treino para maratona, eu treino para não sei o quê. Não, assim, eu treino para envelhecer bem. E você ter todas as coisas focadas é uma vida nisso. intencional. É uma vida intencional. É viver com intenção e viver dentro de alguns parâmetros. Achei muito bonita essa sua frase. Uma vida intencional. É uma vida intencional. Não é deixa a vida me levar. Não, eu vou fazer tudo que tiver ao meu alcance
porque obviamente tem muitas coisas que fogem ao nosso controle, né? A vida surpreende muitas vezes, mas trata-se de você fazer tudo que está ao seu alcance para ter uma vida mais longeva e principalmente uma vida longeva com saúde, porque ninguém quer viver até os 100 anos sem saúde, né? A gente quer viver até os 100 anos bem, produtivo, que é a diferença de health span e lifespan. O lifespan é o tempo total de vida que você tem e o health span é o tempo total de vida com saúde, ou seja, com autonomia, né, enfim. E o que ele quer trazer é essa vida com saúde. Mas ela requer, obviamente, como vocês já devem estar imaginando, uma série de sacrifícios e de mudanças de comportamento, né? Ele falou da bebida, ele falou do sono. Eu adorei que ele fala coisas do tipo assim... A melhor de todas é o sono, né, gente? A gente precisa dormir mais. Isso foi um presente na minha vida. Foi, né? Assim, sair desse mundo de que você tem que ser hiperprodutivo, 5 a.m. club, e não sei o que. Eu não sou da pessoa que acorda e vai correr às 5 da manhã. Mas assim, gente, eu preciso dormir, né? Isso muda a vida. Sim. E ele fala, eu sou um professional sleeper. E você tem que ser... Essa definição dele muda tudo, gente. Você tem que ser um professional sleeper. O que é um professional sleeper? É uma pessoa... Gente, o Rodrigo vai amar isso. Rô, você tem que ser um professional sleeper. O Rô tá aqui com a gente. Tá gravando no domingo, então hoje o Rô tá aqui perto. Você tem que dormir no mesmo horário, acordar no mesmo horário, no matter what. E medir os seus indicadores de sono, para você poder ir melhorando a qualidade do seu sono, né? Então ele deu... A primeira parte da palestra, acho que ele falou 10 minutos ou 15 minutos só sobre sono. Então, acho que só esse pedaço já vale a pena pra gente começar a levar o sono mais a sério. Eu levo o sono super a sério. Na verdade, de tudo que ele falou pra gente fazer, que obviamente ele passou por exercício, alimentação, estresse, ele passa por uma série de dimensões da nossa vida, né? Que ele acha que a gente pode fazer pequenos ajustes pra ganhar mais longevidade. Mas eu acho que de todas essas coisas que ele citou, pra mim, a mais fácil é o sono. Porque eu sou realmente uma professional sleeper. Quem me conhece sabe, eu sou capaz de dormir na mesa às 11 da noite, assim, se eu estiver num restaurante. Eu tenho muito sono, procuro dormir, acordar no mesmo horário. Mas assim... Sua energia... Não, aí você tinha meia hora, você não sei onde com a Laurinha, aí você não sei o que lá. Aí, gente, um dia eu falei, eu já tô com saudades. Porque eu fui sozinha, assim, né? Falei, eu tô com saudades. Ela falou, não, a gente vai agora num comediante super legal que eu descobri naquele dia. Falei, você tá muito profissa, cara. Você tá fazendo curadoria de humor agora pra minha vida, entendeu? Por isso que ela que eu já seguia esse cara. Eu achei eu cruzei com ele na rua. Olha que coincidência. Tem 2 histórias que eu vou deixar pendentes pra vocês ouvirem nos próximos episódios. Primeiro, né? Contar pra quem não me conhece do câncer que eu tive, porque eu foco tanto em qualidade de vida hoje, saúde, não sei o que, não sei o que lá, né? Esse aqui difícil, mas eu tive um câncer de mama super sério uns anos atrás, tal, graças a Deus sou super bem hoje, mas, né, viver e sobreviver passou a ser uma meta A, B, C, D, 1, 2, 3, 4, 5, 6 na minha vida, obviamente. E o segundo, de porque a Déia é chamada de musa na minha casa. Mas tudo bem, tá? Depois a gente vai contar tudo isso que envolve as dicas maravilhosas que ela tem. As intimidades. Mas aí, dentro disso tudo, Déia me leva para Austin Nassau. Gente... Eu chorei de rir, né? Então, a gente pode deixar o link, né? Mas ele faz umas imitações do Trump, do Elon Musk, do Mark Zuckerberg, do não sei o quê. Gente, assim, ele trabalhou na Microsoft, ele é um ele é incrível, é um garoto que se formou em ciências da computação no UCLA. Ele é um gêniozinho. E que a paixão dele era fazer os outros rirem. Então, ele um belo dia, largou a carreira depois de 10 anos de tecnologia, de mercado de tecnologia, trabalhou na Microsoft e tudo mais, e virou comediante, um stand-up comedian. E o SX, ele também tem, em paralelo com todas essas palestras que a gente assiste, ele tem um festival de comédia. Então, ele atrai muitos comediantes para lá durante essa semana. E aí, eu estava saindo do Convention Center e me deparo com Austin Nassau na calçada, entrevistando pessoas e fazendo uns sketches ali. Precisava juntar ele com o Menzinho, né? O Menzinho tava lá também. O Menzinho também tava lá, gente. O Menzinho tava lá. O Menzinho virou pro André e falou, e você com essa cara de gringa? Você fala português? Tirei foto, little bit. Fiz foto, eu também fiz selfie com o Menzinho. Menzinho tava lá, assim, tipo, reinando. Os brasileiros lá, todos em volta dele. Ele tava divertidíssimo lá, os sketches que ele fez. Então, assim, Austin tava essa festa, gente. Porque é isso, né? A cidade inteira para pro festival. Então, assim, sair de um hotel para ir para outro, para assistir uma palestra, você no meio do caminho acontecem as coisas mais improváveis, né? Então, é essa intensidade que faz a gente ficar lá
nessa grande micareta. Bom, gente, a gente vai ter que parar por aqui, porque, né, o Mig já falou que tá com 1h01, então a gente vai ter que parar. Dea, semana que vem vai ter duplo clique? Com certeza, gente. Vai ser sempre no meio da correria da vida, mas agora as duas no Brasil… Mas semana passada foi uma exceção. E assim, a gente tava as duas juntas. Se a gente tivesse uma com saudade da outra, a gente teria dado um jeito de marcar, entendeu? Mas eu confesso pra vocês que a gente traiu vocês e ficou fofocando só a gente. Mas a gente não vai fazer mais isso, né, Dé? A gente vai voltar a fazer bonitinho, tá? A gente não desistiu. Vamos continuar no duplo clique. Era muito difícil parar lá pra fazer isso com calma, gente. É muito intenso, mas ficou um monte de pauta pendente e eu acho que a gente vai cobrir também um pouco desses temas nos próximos capítulos. Temos muito assunto para duplo clique agora. Nosso repertório tá ainda mais cheio pra gente ter conversas bacanas pra vocês. Obrigada, galera. Até a semana que vem. Beijo. Beijo. Obrigada. Beijo, tchau.